Um pastor. Era um dia chuvoso e muito úmido quando Clélio, já com seu guarda-chuva destruído pela força da ventania, resolveu abrigar-se numa igreja. Nunca tinha pisado em qualquer espécie de templo religioso anteriormente. Abriu a imensa porta frontal, que rangeu, acusando a sua presença no local. Fez uma careta de constrangimento e fechou bem devagar aquele imenso portal. Voltou-se e dirigiu a sua visão para o altar, ricamente adornado com peças de museu, possivelmente joias, tudo a lhe chamar bastante atenção. Caminhou pela nave central, olhando para todos os lados, enquanto seus sapatos deixavam a trilha barrenta pelo chão, e os pingos de suas molhadas roupas insistiam em cair, molhando o belo chão de mármore. Sentou-se num dos bancos e fixou seu olhar a uma imagem que se sobressaía no imenso altar. Que riqueza! Murmurou. Foram algumas horas ali parado, nem mais se importando com a chuva que havia cessado. Ideias. Muitas ideias surgiram em sua fértil mente. Saiu dali determinado a nunca mais ser obrigado a andar pela chuva, molhado como um mendigo, sem casa ou abrigo. Nos próximos meses percorreu todos os templos de sua cidade, envolvendo todas as religiões, até que lhe veio a ideia do fabuloso sincretismo religioso. Essa era a chave para arregimentar muitas pessoas em torno de uma causa comum. Não se passaram tantos dias até Clélio fundar a sua própria igreja. Conclamou os familiares a ajudá-lo e convidou os amigos, prometendo a todos elevados ganhos, pois ele tinha tudo cuidadosamente planejado, e de fato tinha. Ali nascia a concepção perfeita entre o empresário e o ministro religioso, cada qual valendo-se das qualidades do outro. O discurso empolgante era um de seus talentos, a astúcia para os negócios, outro. Aos dois somou-se a sua impressionante memória, de forma que leu e releu a Bíblia várias vezes, com imensa facilidade, pois decorava o texto do que realmente o entendia. Mas isso era o de menos para o seu detalhado plano. Como arregimentar fiéis? Pensava dia e noite. As luzes se acendem também para os maus propósitos, pois tudo é um experimento no plano terreno. E foi numa noite enluarada que ouvi um sermão pelo rádio, proferido por um certo pastor. Ele orava e pedia dinheiro, rezava e pedia mais dinheiro, e assim por diante. Habilmente, o seu plano se descortinou por completo. Serei manso e sutil no começo, apresentando aos meus futuros fiéis, entre aspas, um mundo melhor, em local preparado para atendê-los, com boa música e um belo discurso. Somente depois ingressarei com o papel do dinheiro na religiosidade humana. Não houve plano mais perfeito. Clélio, seus familiares e amigos começaram a abordar fiéis de outras igrejas, não importando a religião, pois tinham o discurso certo e preparado para todas elas na saída dos cultos. Distribuíam panfletos, indicavam um lugar harmonioso, bem decorado, com música e pregação contínua, permitindo livrar qualquer pessoa do demônio em poucos dias. Nem parecia a oferta de um lugar religioso, parecia a apresentação de um shopping center, onde o cliente poderia encontrar um pouco de tudo. Em síntese, deu certo. A igreja de Clélio logo se transformou num templo.
Astuciosamente, como previsto em planejamento cuidadoso, o seu pedido por dinheiro ou bens materiais somente principiou quando já tinha obtido a confiança da maioria dos seus fiéis. O dinheiro arrecadado era investido em várias instituições financeiras, até que cresceu o suficiente para lhe permitir abrir outros negócios, totalmente diferentes do templo. Enriquecia dos dois lados, da atividade empresarial e da abertura de novos templos. Com isso, todos lucraram e os familiares e amigos chamavam mais e mais associados. Em seus entusiasmados discursos, Clélio convencia facilmente quem o ouvia, e muitos daqueles ouvintes eram pessoas fragilizadas pelas agruras da vida, carentes, necessitadas de amparo de qualquer fonte. Ó, irmãos, Deus, o Altíssimo, falou comigo noutra noite, dizendo-me para prosseguir na minha trajetória, assim como Jesus, seu Filho, o fez. Ele me chamou quando eu dormia, vendo anjos no céu azul e límpido. Acordei e vi aquele belo e fulgurante clarão de luz, ao qual me rendi de pronto. Era Deus, meus irmãos, glória a Deus! E todos respondiam, glória a Deus! Deus me disse para crescer, ampliar este templo, para que se parecesse realmente com a sua casa. Afinal, Deus não reside em algo menor que um palácio no belíssimo céu. Há ouro, prata e pedras preciosas por todos os cantos. Eu vi tudo isso, meus irmãos, e vocês também podem ver. Venham junto comigo. Vamos construir um templo ainda maior, à altura da dignidade divina. Deus não é pobre e não quer que vocês sejam privados de nada. Todos têm o direito de evoluir, ganhar dinheiro, ficar rico e curtir as maravilhas deste planeta abençoado. Somente os que não creem é que passam necessidades materiais, somente os infiéis é que sofrem. Vocês, meus irmãos, virão comigo para vivenciar o paraíso ainda na terra. Quem não gostaria de ouvir isso? Enriquecer e gozar dos bens materiais em breve tempo, sem necessidade de morrer. Era o mais adequado chamamento para aqueles encarnados despidos da verdadeira fé. Clélio enriqueceu, a ponto de não mais ter lugar para gastar sua fortuna. Porém, rico ou pobre, o envelhecimento do corpo físico chega para todos. O aumento das rugas faciais é denunciado no espelho. As dificuldades para locomoção logo são sentidas. A insensibilidade dos sentidos se faz notar. As enfermidades surgem com maior frequência. Chega um ponto em que nem mesmo os grandes templos contentam o âmago. Cabisbaixo, sussurrando para si mesmo, Clélio andava de um lado a outro, na pequena capela que mandara construir na sua residência. Hei de ser consagrado por Deus, e dentre os seus anjos estarei, pois somente distribuí a virtude para mim e para todos. Ensinei o bom caminho e permiti que várias pessoas atingissem a felicidade aqui, na terra, neste plano onde outros tantos são infelizes. Sou um verdadeiro apóstolo do bem. Sim, esse é o meu destino. A realidade da vida é outra, muitas vezes diversa do que os lábios podem expressar. A justiça divina possui leis tão justas quanto implacáveis. Leis essas que não se impressionam com discursos e falsas orações. Bem quisto na sociedade, Clélio acumulou dívidas em torno da falsa mensagem, do culto ao materialismo, da eloquência dirigida
a entornar as trilhas do bem de várias pessoas humildes e ignorantes. A vida de Clélio, embora ministro religioso, não se cobria de glória. Tampouco conquistou brilho espiritual para gozar de uma vida consentânea ao seu desejo angelical após o seu desencarne. Essa passagem, aliás, lhe foi muito penosa. No hospital, visitado por poucos parentes, aquele homem poderoso sentia a vida esvair-se dia após dia, e a sua esperança foi minguando. Quando se lembrava de que um dia, no passado, orou a Deus, logo percebeu que as suas preces foram impregnadas de artificialismo e nunca houve o sentimento sincero de junção ao plano maior. Não sabia rezar naquele estágio derradeiro de vício corporal. Temia fechar os olhos, pois a escuridão tormentosa tomava-lhe o cenário. Entretanto, havia o cerramento definitivo da visão material. Quando esta cedeu, Clélio foi lançado à escuridão profunda e sentia flutuar de um lugar a outro, sem conseguir estabilizar-se. Assim se passaram meses, até que despertou no umbral denso. Os imitadores. A passagem dos espíritos pelos variados níveis de zonas umbralinas não obedece a um rígido percurso, de onde se parte do pior ambiente em direção segura a um ambiente mais leve, até atingir o posto de socorro ou alguma cidade espiritual. Não se trata de um rigoroso quadro, como se tivesse sido composto no plano terreno, a ser aplicado no plano da verdadeira vida. O desencarnado fica exatamente no ponto onde encontra a harmonia o seu perispírito. Isso significa que há quem decresça, por livre arbítrio, as zonas mais densas, embora estivessem antes em locais de menor pressão. No umbral denso concentra-se um número significativo de desencarnados ligados a atividades religiosas, geralmente as que permitem o exercício de poder e fama, proporcionando elevado status social, cumulado com riqueza material. Até mesmo imitadores de ministros religiosos ali são encontrados. Em encostas arenosas próximas, formando um vale na área central, era possível ouvir um elevado e ríspido tom de voz. Abaixe-se, servo, beije minha bota. Em questão de segundos, um dos presentes fez exatamente o que lhe foi comandado, e aquela figura, vestida em andrajos, imitando trajes sacerdotais, apontava o seu dedo para outros lados. Assim está melhor. Todos os presentes olhem para mim e concluam que estão sob ordens para o seu próprio bem. Sou um soberano justo, aquele que conhece os caminhos do bem e do mal, aquele que pode conduzi-los ao céu, o digno espírito da verdade e da luz. Vários espíritos se deitam, reverenciando o líder. O que não falta em zonas umbralinas são desencarnados totalmente confusos e ignorantes, a ponto de se deixar influenciar por quem tem mais tirocínio e esperteza. É o que há de ser, digo-lhes eu, um ser de natureza infinita, cuja prática de liderança começou na Terra e continuará neste plano. Voltem-se a mim e vamos construir um universo de ganhos e conquistas. Vamos massacrar quem quer que se oponha ao nosso poder. Vocês são inferiores, reconheçam. Precisam exaltar a minha pessoa
para que obtenham a dádiva de serem salvos deste cativeiro que nos foi imposto por mentes malignas. Havemos de lutar contra tudo isso e vencer, como sempre fizemos na crosta terrestre. Ouvem-se gritos e ovações em frenesi. Ó senhores que me apoiam, vislumbrem o lugar onde fomos deixados para sofrer e busquem a salvação em mim. Sim, em mim, o único soberano que tirou seus homens da lama, levando-os para o altar da glória. Sou eu que lhes posso conduzir. Digam amém pela paz atingida. Vários berros de amém ecoam naquele vale transitório, e o líder continua. Precisamos nos organizar para invadir e dominar aquelas construções que se fingem de céus, entre aspas, mas são muralhas da perdição e do poder maléfico. Sou o líder indicado para isto. O meu poder é ilimitado e voltado a fazer justiça. Essa justiça que vocês não conhecem porque Deus lhes foi injusto. Voltem-se a mim e vamos organizar um grupo de ataque a essa pretensa cidade espiritual. Enfim, conto com vocês, irmãos, para derrubar a tirania da luz. Sou romano de berço, sou herói de berço. Sou nobre e quero que vocês entendam isso, apoiando-me integralmente. Esse líder que despontou no umbral denso nada mais é que um impostor. Nem mesmo religioso ele foi no plano terreno. Por outro motivo, terminou associando-se às entidades habitantes dessa zona umbralina. Mas sempre foi cerebrino, de esperteza lapidar, que podia ter sido utilizada para o bem. Percebeu a variedade de desencarnados confusos vagando por ali. Notou ainda que alguns desencarnados ligados a ministérios religiosos conseguiam adeptos. Foi o que lhe bastou para criar os seus seguidores, conferindo-lhe o poder imaginário e efêmero que tanto almejou em vida terrena. Alguns desses coordenadores tentam atingir cidades espirituais mais próximas de sua região, em ataques repelidos, logo inúteis, mas a maioria apenas amaldiçoa e blefa.